Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao NEC, Núcleo de Estudos Espíritas, aqui na Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje, 5 de abril de 2023, daremos continuidade ao estudo do livro que é o Espiritismo, capítulo... Eita, não tem jeito, eu fui buscar na Gênesis e ficou aberto. Eu sou palhaça mesmo, não tem jeito, tem que ter alguma coisa, né? Capítulo 3, Solução de alguns problemas da doutrina espírita, item 137, daremos continuidade na Revista Espírita. E que Revista Espírita? Conversamos que daremos continuidade no Livro dos Espíritos, falando que estamos no item 157, ensaio teórico sobre a sensação nos 257, espíritos. 257, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, segundo livro, capítulo 6, Vida Espírita. Pronto. Então, seja bem-vinda às flores, o jardim, e se entrar algum cravo, não tem problema, aqui não tem nenhuma discriminação, sejam todos muito bem-vindos. Então, é conosco, viu, Marizinha? muito bom. Então, boa tarde, boa noite a todos, bom dia, se for o caso. E é com muita alegria no coração que nós iniciamos mais um estudo do livro O que é o Espiritismo, né? Só que hoje, como a Zélia falou, nós estamos na questão 257 do Livro dos Espíritos, que é o ensaio, né? O ensaio deixa eu ver como é que é o nome certinho aqui, né? Ensaio teórico da sensação dos espíritos, tá? Então, nós vamos continuar aqui. Entretanto, olha, vamos começar para a gente não perder, né, o fio. Marisa, me fala só qual que é o parágrafo, por favor. Como começa o parágrafo, para eu me achar aqui. O parágrafo Mostra, começa Marizinha, assim. por favor. Hã? Mostra um parágrafo. O comecinho do parágrafo. Não, o começo do parágrafo. Mas dir-se-á... é diferente, é. Mas dir-se-á, né? Já achei. Achou? Já. Então, aí nós vamos começar, então, para não perder, não ficar o sentido vago, aqui, ó. O som dos nossos instrumentos, o perfume das nossas flores, nenhuma impressão lhe causam aos espíritos. Entretanto, ele experimenta sensações íntimas de encanto indefinível, das quais ideia alguma podemos formar, porque a esse respeito somos quais cegos de nascença diante da luz. Então, não adianta dizer que o plano espiritual é uma cópia do plano terrestre. Isto não é verdade. Nós é que somos uma cópia grosseira, né, do que é o plano espiritual. Sabemos que isso é real, mas por que meio se produz? Até lá, não vai a nossa ciência. Sabemos que no espírito há percepção, sensação, audição, visão. Que essas faculdades são atributos do ser todo, e não, como no homem, de uma parte apenas do ser. Mas de que modo ele as tem, ou seja, mas de que modo o espírito as tem? Então, se ele olha, se ele vê, se ele ouve, se ele fala, né, de que forma, de que modo ele as tem, essas faculdades? Ignoramos-lo, ou seja, não sabemos. Isso está dentro daquele rol que nós não temos condições para, por enquanto, compreender essas leis, essa lei divina. Os próprios espíritos nada nos podem informar sobre isso, por inadequada a nossa linguagem, a exprimir ideias que não possuímos, precisamente como é, por falta de termos próprios, a dos selvagens,
para traduzir ideias referentes às nossas artes, ciências e doutrinas filosóficas. E aqui eu me lembro se eu não estiver enganada, é na Gênese mesmo, que Kardec fala assim: não adianta insistir com os espíritos em algo que nós não temos condições para compreender, né? E não adianta, e aí o nosso erro incorre, sabe como? Quando os espíritas resolvem fazer jogo de adivinhação, sabe? De analogia. Ah, mas é mais ou menos como? Ou então é assim como? Não, não é. Se os espíritos estão falando que nós não temos condições de compreender, nós ainda não temos, né? Eles mesmos dizem, ó, são atributos do ser todo e não como no homem de uma parte apenas do ser. Mas de que modo eles as têm? Ignoramos. Não sabemos, né? E muitas vezes, né, Marisa, muitas vezes os próprios espíritos também que se comunicaram com Kardec na elaboração da doutrina, também não sabiam. Alguns, não, nem todos sabiam, nem todos tinham conhecimento das coisas, né? exatamente, Né? exatamente. Dizendo que os espíritos são inacessíveis às impressões da matéria que conhecemos, referimos-nos aos espíritos muito elevados, cujo envoltório etéreo não encontra analogia neste mundo. Ou seja, os espíritos muito elevados, de superiores para cima. Não digo puros, mas com certeza os espíritos de superiores, né, para cima. Outro tanto não acontece com os de perispírito mais denso, os quais, isso aqui é importante, olha lá, não acontece com os de perispírito mais denso, os quais percebem os nossos sons, os odores, não, porém, apenas por uma parte limitada de suas individualidades, conforme lhes sucedia quando vivos. Então, ao contrário dos espíritos elevados, né, que não tem para eles, né, por que isso acontece dessa forma, não sabemos. Para os de perispírito mais denso, eles percebem tudo sim, nossos odores, sons, tudo, mas não da forma como quando estavam vivos. Ainda assim, é uma percepção diferente, né? É uma percepção diferente. Pode-se dizer que neles as vibrações moleculares se fazem sentir em todo o ser e lhes chegam assim ao sensório comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez dando uma impressão diferente, o que modifica a percepção, ou seja, chega para eles de uma forma geral. É o que ele está dizendo aqui, né? Chega assim ao sensório comune, que é o próprio espírito, embora de modo diverso e talvez também dando a impressão diferente, o que modifica a percepção. Ele vai explicar. Marizinha, Eles é ouvem. interessante quando você estava uma vez no estudo, havíamos comentado sobre essa parte molecular, que naquela época eles não tinham noção que a ciência não estava tão avançada. E hoje nós utilizamos, ao invés de moleculares, celulares. Lembra? Então, as Sim, vibrações celulares. Sobre esse sensório comune, eu fui buscar, que eu queria saber o que ele estava se referindo. No sensório comune ou sensório primo, significa determinado sensorial, órgão central, olha só, onde as sensações dos vários órgãos sensoriais são sintetizados de forma a permitir a percepção de um objeto. Então, ele fala, na parte psicofísico, fisiológico, no caso, que eu fiz a tradução do francês para o português, porque aí tem dizendo, todo o sistema nervoso, ai, Terezinha, todo o sistema nervoso central, centro de sensações, cérebro. sim, Obrigada, Maria. é isso mesmo. Tanto é que, por exemplo, se eu pegar isso aqui, ó,
vamos dizer, uma caneta, um pincel atômico, todos os nossos 5 sentidos, modo de dizer, estão atuando e percebem que é uma caneta, né? Os olhos, o tato, o cheiro, se a caneta tiver cheiro, se eu abrir, tem cheiro, a tinta. Então, ele está dizendo, ó, tudo isso chega de uma vez só para o senso comum, que é o próprio espírito. O espírito sente, vê, percebe tudo de uma vez só. É isso que ele está querendo dizer. Eles ouvem o som da nossa voz, entretanto, nos compreendem sem o auxílio da palavra. Somente pela transmissão do pensamento. Isso aqui, gente, é importantíssimo. Porque, embora nós não saibamos como isso acontece, é pelo pensamento que os espíritos captam tudo. Então, é como diz aqui, ó, eles ouvem o som da nossa voz, entretanto, nos compreendem sem o auxílio da palavra, somente pela transmissão do pensamento. Isso é muito importante, porque vai dizer, Marizinha, desculpa, quando nós estamos pensando, estamos aqui numa situação às vezes difícil, pensando o quanto gostaríamos de estar sendo amparado, auxiliado. É automático que estamos pensando em determinado espírito, por exemplo, nossos protetores espirituais, automaticamente já chega lá. Porque é pensamento. Então não tem essa coisa que a gente tem que fazer. É inerente, é no mesmo momento, né? Porque a gente fala assim, chega lá. Não chega lá, é junto. É junto, é no mesmo momento. Porque, olha só, quantas vezes pensamos em determinadas pessoas ou determinada pessoa, estamos pensando e, de repente, recebemos a ligação dessa pessoa. Então, se isso ocorre conosco, imagine como isso ocorre no mundo espiritual. De uma forma pensando... de uma forma natural, fluente, fluídica, entendeu? Em apoio do que dizemos ao fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto desmaterializado o espírito. Isso a gente já soube, a gente tem lido frequentemente. Quanto mais desmaterializado, ou seja, mais desapegado da matéria, mais desvencilhado de tudo que envolve a matéria, mais condição ele tem de captar, de penetrar esse pensamento. Aí os espíritos não mais atrasados, né, mais imperfeitos, eles acham que tem que falar, tem que pronunciar, eles acham que estão vendo pelos olhos, ouvindo, eles têm ainda os condicionamentos, né? Ele demora um tempo para perceber que ele já não precisa mais não é pelos órgãos, né? É por ele todo. Deve ser uma coisa assim bastante confusa, né, para o espírito que não entende isso, né? Deve ele não ser, preparado, até ele perceber. Você vê, para nós, né? Quando a gente, assim, se a gente tentar abstrair isso, a gente fechar os olhos, né? Tudo bem, a gente consegue pelo pensamento, mas na realidade não é nem como nós achamos que é. A gente não tem ideia como é, não sabemos. A minha irmã, ela passou por uma experiência muitos anos atrás, ela estava com um problema sério de saúde, né? E ela foi no nosso centro, né? Ela foi comigo no centro, que eu já frequentava, trabalhava lá, tudo. E ela já tinha ido em vários médicos, tinham feito até junta médica com ela, e não tinham resolvido o problema dela. Aí ela estava lá no centro e pediu em pensamento ajuda, tal, né? E ela falou que viu meus pais, que já tinham desencarnado há um tempo, né? Eles morreram muito cedo, meus pais. E ela viu meus pais, os dois juntos, olhando para ela, e disse que o meu pai falou para ela, mas sem pronunciar nenhum com a boca. Ela falou, eu parece que ouvi o que ele estava falando, mas ele não estava mexendo a boca. Ela falou que eu ia encontrar, ficar tranquila,
que ela ia ficar boa, que ela ia encontrar um tratamento que ia dar certo, né, para ela ficar tranquila. Ela falou, é engraçado, porque eu entendia, mas eu não via ele mexendo a boca. Então, foi o pensamento, né? Acho que ela estava tão concentrada ali, tão, né? E houve essa possibilidade de meu pai passar o pensamento para ela, né? E ele não falava com a boca, não, foi o pensamento mesmo. Interessante, né? E a Muito. parte, logo depois, ela encontrou uma pessoa que fez o tratamento para ela e ela ficou boa. Ah, que legal, né? Muito bom, né, Isso Tereza? que Ficou Terezinha está bom. falando, nos nossos estudos, vemos o quanto eles não querem ficar repetindo, que fala que o nosso vocabulário, que como nós, é muito limitado. É muito. E cansativo. Limitadíssimo. É muito limitado. Cansativo, próprio, às vezes, para o próprio médico, no caso, na época. E ele muito limitado. Porque com o pensamento, vamos ficar. Você está lá pensando e tem. Olha só, se nós estamos aqui estudando, conversando, aí vai e traz a página. Por pensamento, já estou observando assim, isso. É bem mais. Nossa, gente, não tem nem como. E imagine que esses espíritos que estão se referem, que se referem, assim, não é chato, mas é realmente complicado para poder transmitirmos o que estamos pensando para uma simples E é mensagem. difícil, Zélia? É difícil, às vezes, a gente se fazer entender, até com uma Isso. outra pessoa. Imagina os É espíritos complicado. tentando explicar para nós as coisas do mundo espiritual, quando a gente tem dificuldade, às vezes, de passar alguma coisa, algum pensamento nosso para outra pessoa. Às vezes a gente não é compreendido, né? Imagina, então, o mundo espiritual, né? Que dificuldade. Por isso que eles usam de muitas comparações, né? Eles Uhum. usam de muitas comparações para a gente entender alguma coisa, né? Quando Kardec fala, por exemplo, né, que os espíritos mais elevados são os ministros de Deus. Para a gente entender, né? Acho que não tem nada a ver com ministro, mas ele usa esse termo para a gente ter uma ideia, né? Para a gente é comparação, né? Porque Exatamente. a gente não tem a palavra certa para essas coisas, né? O vocábulo certo. Exatamente, Tereza. Pelo que concerne à vista, essa, para o espírito, independe da luz qual a temos. Porque nós enxergamos por quê? Né? Porque o raio luminoso ilumina, bate na retina, a retina registra, e aí a gente tem a imagem, né? Mas para eles, não. Olha lá. Pelo que concerne à vista, essa para o espírito independe da luz qual a temos, igual a nossa. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. Essa é uma outra coisa interessante, né, Marisa? Porque tem eu não me lembro onde que Kardec fala, que a luz Espera um pouquinho, Tereza, se você estiver me ouvindo, que está travando. agora. Voltou, Voltou? voltou. Diga, É, você falou, tem uma coisa que é, fala. é, a luz do mundo espiritual, né? Kardec fala que não é a luz que nós conhecemos, nem do sol, nada, é uma luz do mundo espiritual, né? E então, e os espíritos nunca estão na obscuridade, porque tem essa luz, né? Exatamente, Aqueles que se dizem nas trevas, o que estão perturbados, estão desequilibrados, estão com algum problema, porque não existe obscuridade para o espírito, que tem a luz do mundo espiritual, que também é uma coisa exatamente. que a gente não sabe o que é, né? A gente não tem a menor ideia. Ainda outro dia eu estava conversando com uma amiga antes dela viajar, ela falou, Marisa, eu estava pensando, será que o mundo espiritual é escuro? Eu falei, não, escuro não é. É porque a gente tem essa curiosidade, tem a luz do mundo espiritual. É, Né?
E isso é muito importante, porque dentro daquilo que... Bom, vocês sabem que eu sou novinha para dizer o contrário, né? Na época onde nós estudamos, assim, que no mundo, no umbral, que é tudo isso, que é escuro, que tem aquela mentalidade, que ficam todos ali e que aparece tudo aqui, é porque estão realmente no tudo escuro. Então, justo por isso que paramos para estudarmos sobre as sensações e explicar de uma aos e que vamos voltar sempre, né, gente? Estamos sempre recapitulando, fazendo, que não é bem por aí. Não é o que nós pensamos, ou o que pensávamos. Não, eu vou lá, não. Terezinha, Nice, Marisa são espíritos superiores. Aí não vai estar lá numa colônia, alguma coisa lá, que está tudo iluminado. Mas Zélia vai lá para o umbral, que é tudo escuro. Eu, hein? Não, Alô. É nada. Você não sabe a consciência da Nilce, da Marisa e da Terezinha? É Né, Tereza? verdade, é verdade. Não, Nem queira exatamente. saber, viu? Nem queira Nem quero saber. saber. não, mas Diga, eu Nilce. estou fazendo tipo uma analogia. Eu Porque sei. sempre é assim. Sempre não. Essa palavra nem é disso. Porque falamos assim, poxa vida, mas aquela pessoa, como ela é um espírito, deve ser um espírito superior. Imagino que deve estar vindo de que colônia? Porque lá, imagina, deve estar tudo lá, iluminado. Gente, isso até bem pouco tempo atrás eu pensava também nessas coisas. E tem até um livro falando sobre isso que não vale nem a pena mencionar. Muitos livros, não tem só Essas um, coisas não. dessas... Hã? Eu Não tem queria só fazer um uma livro, não. colocação. Não, mas tem um que especificamente que fala, que é bem grossão, que vocês sabem, sobre a parte dos vales que ocorrem, que não sei. Tá. Entende? Isso aí, nossa, como é um teatro ali, Divina Comédia. Por isso que é importante conversarmos. Não é bem por aí. A Marisa falou, gente, não existe essa escuridão, essa luz. É diferente, é simplesmente diferente. Hum? Tem um Como foi? depoimento, pessoal, Oi. tem um depoimento da Revista Espírita, junho de 1859. É do senhor Alexander Humboldt. E é muito, muito interessante, porque Kardec pergunta de que Qual o mundo mês, ele era. Nilce? É junho de 1859. Obrigada. Alexander Humboldt. Ele fala que ele está no mundo que não havia luz. É muito lindo, interessante. E Kardec pergunta, tem que ler, eu vou ler de novo, inclusive. E ele diz que não é necessário a luz, porque eles, como diz bem aqui, ó, né, eles independem da luz. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma para quem a obscuridade não existe. E agora, né, lendo novamente isso aqui, eu me lembrei, porque eu fiquei pensando como é que é, e agora veio de novo o estudo, né? Como é importante refazer os estudos seguidos, né? É. Sempre, sempre. Como é incrível. Eu Para tive uma. quem... Pode falar, pode falar. Pode Não, eu ia continuar. repetir, Terezinha, que para quem a obscuridade não existe, e é muito bonito, porque o Kardec pergunta se ele iria, né, reencarnar, enfim, né, porque ele era um espírito de um mundo muito mais elevado, que veio, né, né? Ele estava E encarnado, então. Ele estava encarnado? ele encarnou como Alexander Humboldt, era um espírito elevado numa missão, né? Ele foi um Uhum. naturalista, enfim. E aí, então, quando ele retorna, Kardec pergunta em que mundo ele estava, e ele diz, ele pergunta até se era semelhante a Júpiter, enfim, né? E é muito bonito de ver, porque ele diz assim, eu não vou encarnar logo, porque eu quero me encontrar com vários amigos. E ele pergunta, né? Kardec parece que pergunta, ele diz, quem me recebeu aqui foi Arago, no mundo espiritual.
né? Então, as conexões desses espíritos, né? É belíssimo, gente. Vale a pena, gurias, darem uma olhada nesse artigo. Legal. Tem um aspecto, viu, Marisa e as demais também, tem um aspecto que também ficou, nós tivemos um estudo que nós tivemos, nós conversamos sobre isso aqui no nosso centro, né? E que que Kardec fala que os espíritos têm a sua luz própria, né? Os espíritos têm umas mais radiantes, outras menos, mas que os espíritos têm uma luz própria. Então saiu essa colocação nossa lá que a gente conversou. Então essa luz do mundo espiritual seria uma luz do mundo espiritual que vinha de algum lugar ou é a luz dos próprios espíritos? Entende a colocação? A gente não teve a resposta, porque a gente não sabe, né? Nós não temos essa resposta. Será que essa luminosidade do mundo espiritual é a luz dos próprios espíritos? Ou é uma luz que vem de algum lugar que nós, né, não temos condição de saber? Ficou no ar isso. Não sei se vocês já pensaram nisso. Porque os espíritos têm luz. Eles têm, né? Eles irradiam uma luz, uns fraquinho, outro mais forte, mas tem luz. Então, que luz é essa do mundo espiritual? É dos próprios espíritos ou vem de algum outro, tem uma outra fonte? Eu tenho uma sugestão, bem sugestão mesmo, como diz, ilação. Eu tenho comigo que é uma luz própria do mundo espiritual. É, né? Nós ficamos assim, um falou uma coisa, outro falou outra, né? Porque também acho que... Porque se fosse pela luz dos espíritos, né? Tudo bem, uns têm uma luz mais intensa, outros, mas eu acredito, eu intuitivamente acredito que não, que seja uma luz própria do mundo espiritual, assim como nós temos a luz aqui, produto da corrente elétrica que traz a luz, etc. O sol, né? O sol, exatamente. Mas, Marisa, quando Kardec explica aqui, ó, que a faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe, é mais penetrante, é contudo mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. Então, é contudo mais extensa, a alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Então, por que a necessidade de uma luz própria do mundo espiritual? Eu fiquei pensando, será que nós não estamos querendo interpretar o mundo espiritual à nossa maneira de ver aqui? Porque é bem profundo, né, o que Kardec está explicando aqui, é um atributo essencial da alma. E a obscuridade não existe. E ela é mais penetrante, quanto mais purificada, menos penetrante, quanto mais materializado. Então, entende-se mesmo a faculdade de todas. E aí a gente tem que ficar pensando, né? Você não Às vezes é uma necessidade nossa, né? Realmente de querer que tenha luz, né? Que tenha claridade. Né? Que tenha uma fonte de luz, né? A gente tem já condicionado, porque nós estamos condicionados nisso, né? Sim, existe uma fonte de luz, né? Até porque, como disse, você fecha o olho, você não enxerga, mas os espíritos enxergam. Os espíritos enxergam. Como é que é isso, né? Realmente... E a gente, quando a gente, durante o sono do corpo, que a gente sonha, que a gente tem alguma experiência, a gente não está no escuro, né? Não. Você não está no escuro. É interessante isso. Então, essa luz, então, seria do próprio espírito, não? Pode ser. Pode não ser. É? Porque se a gente sonha, realmente, Andrezinha, porque se a gente sonha, a gente não está na escuridão, a gente está tudo claro, está tudo... tem até uma luz espetacular, dependendo do sonho que é, né? É isso mesmo, né? Então, a resposta definitiva a gente não tem, mas pelo menos tem. Pelo menos mesmo dizendo aí, nós somos muito limitados. Como nós vamos saber sobre isso? Como vamos dizer sim,
Se somos tão Não, não limitados, se tem. estamos tão materializados ainda. Eles Não, e mesmos também- disseram que nós não temos não temos nem ideia, quer dizer, alguns espíritos disseram, imagine nós. Mas eu acho importante conversar Definimos sobre. como é isso. Zélia, é importante conversar, pelo menos conversar sobre o assunto, né? Isso. Isso é importante. Não, é essencial, Terezinha, porque vai aos poucos abrindo o quê? Abrindo novos horizontes. Isso. Mas definir o que seja, Não eu acho não difícil. sabemos. Uhum. Agora, conversando, vamos entendendo, assim, chega uma luzinha lá, outra luzinha cá, ou então não tem necessidade, porque como no espírito anterior, no estudo anterior, Terezinha, quando ele tem falando, esses espíritos, o Kardec perguntou, você está vendo o que está aqui ao nosso redor? Aí ele, muito mais do que possas imaginar. Está vendo essa luz, assim, muito mais intensa do que vocês não têm, quer dizer, do que vocês pensam que sejam. Uhum. Exatamente. É interessante, só no estudo mesmo, a gente vai aclarando um pouquinho. Com Agora, certeza. definir. Em apoio do que dizemos... Então, literalmente, desculpa, eu vou acender a luz. Aqui, do centro. Em apoio do que dizemos ao fato de que essa penetração é tanto mais fácil quanto mais desmaterializado está o espírito. Pelo que concerne à vista, essa, para o espírito, independe da luz qual a temos. A faculdade de ver é um atributo essencial da alma, para quem a obscuridade não existe. É, contudo, mais extensa, mais penetrante nas mais purificadas. A alma ou o espírito tem, pois, em si mesma a faculdade de todas as percepções. Estas, na vida corpórea, se obliteram pela grosseria dos órgãos do corpo, na vida extracorpórea, se vão desanuviando à proporção que o invólucro semimaterial se eteriza. Então, Terezinha, eu acho que eu estou mudando de ideia, estou achando que é a luz de cada espírito. Pois é. Aurido do meio ambiente, esse invólucro varia de acordo com a natureza dos mundos. Ao passarem de um mundo para outro, ao passarem de um mundo a outro, os espíritos mudam de envoltório, como nós mudamos de roupa quando passamos do inverno ao verão ou do polo ao equador. Aqui eu queria só colocar uma coisa, Marisa. Quando eu falei para vocês que quando eu comecei no Espiritismo, eu comecei por outras obras e não Kardec, né? Então, nós tínhamos aquela noção que foi muito divulgada no meio espírita, hoje eu já não vejo tanto, ainda bem, já não se fala muito isso, que o perispírito era a sede da memória, que o perispírito era a sede de todas as experiências do espírito, né? E quando eu li aqui, que o espírito, ao passar de um mundo para outro, ele troca de perispírito como nós trocamos de roupa. Falei, peraí, e aí? O espírito chega zerado no outro mundo? E as experiências? Aí, minha filha, eu parei de estudar os outros livros e peguei Kardec e não parei mais, viu? Porque, né, não tem, né? Tá fora, né? Exatamente. Quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre, e então suas percepções se produzem como no comum dos espíritos. Isso aqui é muito importante, né? Cadê os espíritos? Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem, não sentem, senão o que queiram ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções.
Ou seja, ele percebe, se ele quiser, ele anula, se ele percebe, ele apaga, né? Por quê? Porque eles não têm órgãos sensitivos. Olha lá, não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: o conselho dos bons, dos espíritos bons. A Nilce caiu, será? Caiu? Está escutando? Nilce, está desligado o microfone. Vocês estão me vendo? Agora, agora sim. Não, eu já a estava bateria, vendo. A bateria estava caindo, então eu levantei para carregar e agora voltei de novo. Então tá bom. Sai não. A vista, essa é sempre ativa, mas eles podem fazer-se invisíveis uns aos outros. Conforme a categoria que ocupem, podem ocultar-se dos que lhes são inferiores, porém, não dos que lhes são superiores. Isso aqui é importante a gente guardar. Isso é importante, também. Muito importante isso aí, né? Por isso que o espírito inferior, no começo do seu processo de reparação, ele muitas vezes ele não consegue ver o benfeitor amigo que está ali para auxiliar ele. Ele só vai conseguir quando ele estiver mais equilibrado, já tiver feito uma prece, já tiver mudado o padrão vibratório dele, né? Agora, como ele diz, os espíritos superiores veem tudo, né? Então, né, Marisa, e também, né, a gente, espíritos que se comunicam no centro, que estão naquela situação difícil de sofrimento, muitas vezes tem espíritos bons ao lado deles, querendo ajudar, e eles não percebem. Não percebem. Porque eles estão tão envolvidos com seus próprios, né, com aquelas ideias fixas, que eles não percebem que estão sendo ajudados, que tem espíritos bons do lado deles, né? Eles ficam vendo só aquilo que eles trazem na mente, né? Que eles carregam aqueles problemas todos, e eles não veem, né? E os espíritos estão lá tentando ajudar, né? Interessante isso, né? Exatamente. E entre nós mesmos, Terezinha, entre nós mesmos, quantas vezes nós estamos numa situação muito delicada e os espíritos estão ao nosso lado e nós pedimos: por que vocês não vêm? Por que não me auxiliam? Mas eles estão ali do lado tentando. Mas nós, como é que vai existir um padrão? Como é que vai existir uma afinidade, uma sintonia, se nós não permitirmos isso? Não permitimos, né? A gente está sintonizado com outra coisa, né? Completamente. Não com eles. Não com eles. E você sabe que o Paulo sempre fala isso, né? Ainda numa das últimas lives ele falou. É muito simples, ele fala. Quando vocês chegarem no mundo espiritual, que vocês perceberem que vocês estão na condição do espírito, façam uma prece. Isso. Façam uma prece, né? Que imediatamente vocês poderão ver, né? O benfeitor, o espírito amigo que com certeza está ali. Né? Então, antes de entrar em aflição, tudo, faça uma prece. Né? Muito interessante isso. Nos primeiros instantes que se seguem à morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Mas, Marizinha, veja só, nos primeiros instantes que seguem a morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa, mas nem sempre. Não, é assim, depende, mais uma vez, quando a gente está lá no segundo... porque assim, né, a gente tem, olha, nos primeiros instantes que seguem a morte, a visão do espírito é sempre turbada e confusa. Pelo nosso estudo do livro Céu e Inferno, é assim, você pega os espíritos felizes, o Samson, que é o primeiro, mesmo os felizes, existe esse momento de perturbação, ainda que seja mínimo,
Não é que você chega lá assim, pronto, olha, cheguei, estou vendo tudo, olha que legal, pronto, já sou espírito. É natural, porque esse processo de ruptura do perispírito com o corpo físico é um processo delicado em termos de separação mesmo, de você estar numa dimensão, você vai para outra, né? Então, por isso que ele está dizendo, não existe espírito, acredito, é por tudo que a gente está estudando, que por mais evoluído que seja, porque é natural essa perturbação do corpo, entendeu? E essa confusão, ainda que seja por alguns minutos. Eu não me lembro qual deles que fala, para vocês 15 minutos, para nós, eu não sei se foi o próprio Sanson, acho que não. Não me lembro. Não me lembro. Entendeu? Marisa, o Humboldt, ele diz que ele foi evocado 8 dias após o seu desencargo, 8 dias. E ele, no início, ele ainda diz, as minhas ideias, e era um espírito bem elevado, as minhas ideias ainda não estão muito claras. Exatamente. Né? Então, o Kardec fala isso, vocês vão ver na segunda parte do Céu e Inferno. O Leon Denis fala isso também no capítulo dele do Depois da Morte, no capítulo que fala sobre a morte, né? Porque é natural, é um processo de ruptura. Não existe esse processo de ruptura tranquilo, sereno. Não. Ainda para os espíritos mais evoluídos, sempre tem, né? A perturbação sempre existe inicialmente, porque você está passando para o mundo corpóreo, que você tinha a matéria grosseira, você está passando para um mundo que tem outras características, né? E como ficaria em... Desculpa, Nilson, por favor, Nilson. Né, voltando à frase que a Marisa leu, me chamou a atenção esse finalmente aqui, ó. Aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independentemente da possibilidade de penetrar através dos corpos que não são opacos. Eu fiquei confusa. O meu livro está um pouquinho diferente, é do Herculano Pires. Está assim, na proporção em que ele se liberta e podendo adquirir a mesma clareza que tinha durante a vida, além da possibilidade de penetrar os corpos opacos. O espírito tem essa possibilidade, né, de penetrar. Eu acho que está mais claro, não está? Está mais claro, o do Herculano está mais claro. Está mais Com claro. certeza. Uhum. Diga, Zélia. Eu fiquei assim pensando sobre o que você está falando. Por que por quê? Porque às vezes essas pessoas, espíritos, que ficaram durante muitos anos enfermos. E era suave ainda essa ligação. E com assim, enfermidades muito delicadas. Mas ele já está, é mínimo essa união que existia com o corpo. Sim. E ele tinha essa percepção que estava ocorrendo com ele. E depois que houve vamos ver, que ele desencarnou, não foi tão complicado. Porque já estava no processo gradual. Sim, mas assim, uma coisa a gente precisa entender, Zélia, eu entendo o que você quer falar. Quando a pessoa já está com uma enfermidade, que o próprio vínculo do perispírito com o espírito já está bem frágil, né? No último suspiro, mas o que diz aqui é a perturbação e a confusão, ó, nos primeiros instantes que se segue à morte, a visão do espírito, ou seja, quando ele já se encontra na condição de espírito. É essa perturbação e essa confusão, entendeu? Não é o desligamento em si do perispírito com o corpo físico, mas a partir do momento que o espírito se liberta e se encontra já no mundo espiritual. Exato. É isso. A gente pode usar uma comparação? Será que a gente pode usar uma comparação? Só para a gente ter uma ideia. Por exemplo, quando a gente está num ambiente bem escuro, numa penumbra, durante um tempo, e de repente você sai no sol.
né? A visão não fica... Acho que travou, né? Travou? Travou? Para Não, mim, para agora mim não. não. Não, não. Não, agora não. Repete. Ah, então, a gente tá num ambiente escuro, na penumbra, durante muito tempo. Aí você sai no sol, né? A visão fica turva, a gente demora para se adaptar, né? À claridade, né? Eu não sei, estou falando isso como uma comparação muito Não, simples, mas é né? isso mesmo, é Mas isso para a gente mesmo. ter uma pequena ideia, né? Exatamente, é isso que ele quer dizer, né? Tanto é que ele diz, ó, aclara-se à medida que ele se desprende e pode alcançar a nitidez que tinha durante a vida terrena, independente da possibilidade de penetrar através dos corpos que nos são opacos. Que ele tem essa possibilidade, né? Ele pode penetrar nos corpos opacos. Depois, viu, Zélia, lá, se eu não estiver enganada, no capítulo, antes de começar os exemplos do livro Céu e Inferno, Kardec fala ali no passamento da perturbação, que é comum a todos, uns em maior grau, outros em menor grau. Então, é nesse sentido, tá? Quanto à sua extensão através do espaço indefinido, do futuro Infinito, e do né? passado, Não é infinito? Não é Oi? infinito? Espaço Perdão, infinito? indefinido. Está indefinido aí? Aliás, tem um erro Aqui aqui, porque está infinito. está Desculpa. indefinito. Deixa eu ver uma Aqui está coisa. infinito. Aqui é espaço infinito. Então, gente, é erro da FEB, tá? É infinito, porque eles puseram indefinito, quer dizer, nem indefinido, nem Tá? infinito. Eles Tá. misturaram os dois, tá? Certo. Vou até tarjar aqui no meu, para eu saber que tem coisa errada aqui. Do futuro e do passado depende do grau de pureza e elevação do espírito. Isso aqui Kardec vai repetir o tempo todo no céu e inferno, né? A partir da parte 2, que são os exemplos. Objetarão, talvez. Peraí, deixa eu mudar essa cor aqui, porque essa cor, isso. Objetarão, talvez. Toda esta teoria nada tem de tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez livres do nosso grosseiro invólucro, instrumento das nossas dores, não mais sofreríamos. E eis nos informais de que ainda sofremos. Desta ou daquela forma, sempre será sofrimento. Sim, pode dar-se que continuemos a sofrer e muito por longo tempo, mas também que deixemos de sofrer até mesmo desde o instante em que se nos acabe a vida corporal. Isso vai depender do quê? Vai depender do quê, Terê? Da elevação, da compreensão do espírito, do preparo que ele tem, né? Da Exatamente. lucidez que ele tem com relação à vida espiritual, né? A compreensão. O Paulo também fala uma coisa, eu guardo muito algumas frases do Paulo que ficam no meu coração. E uma das coisas que ele tem falado também com uma certa frequência é que, assim, a maioria de nós que fazemos as nossas tarefas, que nós não vamos ter sofrimento no mundo espiritual, né? Porque ele diz o seguinte: nós cumprimos as nossas tarefas, nós procuramos levar a nossa vida dentro né, em conformidade com as leis divinas. Então, ele sempre diz: nós não vamos ter sofrimento, como tem, por exemplo, um criminoso contumaz, como tem outros espíritos que, uma vez persistindo no mal, têm o sofrimento moral. E também pelo desapego à matéria. Todos nós que estamos estudando, todos nós que estamos buscando, nós estamos nos preparando para a vida futura. Então, é muito improvável que nós tenhamos um sofrimento moral grave no mundo espiritual. Porque imperfeições todos nós temos, né? Mas ele sempre diz isso, que a maioria de nós, ele sempre fala isso, não terá grande sofrimento no mundo espiritual. Não sei se vocês já ouviram ele falar isso, mas eu já Eu ouvi já ele ouvi falar. ele falar assim. Agora tem uma E é Né? frase... lógico. E é lógico. É Claro, lógico.
É lógico, é completamente lógico. Se nós estamos aqui tentando, olha, e superamos várias coisas para estarmos reunidos, para estarmos estudando, tendo vontade, trabalhando, com nosso, olha, com nossos orgulhos, tentando ir grau a grau. E se de um lado está a violência, o assassinato, que querem continuar isso, mas isso é óbvio que vamos estar melhorzinhos. Vamos estar. É racional isso, gente, porque não teria Exatamente. lógica. Não teria nem Ó, lógica. e olha só o que ele vai dizer a seguir: os sofrimentos deste mundo independem algumas vezes de nós. Muito mais vezes, contudo, são devidos à nossa vontade. Remonte cada um à origem deles, e verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos das causas que lhe teria sido possível evitar. Então, eu pergunto, todas nós 5 aqui, acho que a Marinete também está aí, né? A Leide, não sei se está. Tem 6 aqui marcando. Então, tem 6. Todos nós 6 aqui. Se nós formos olhar para trás, para a nossa vida, aquilo que nós fizemos, em relação a isso que Kardec coloca aqui, ó, remonte cada um à origem deles do nosso sofrimento. E verá que a maior parte de tais sofrimentos são efeitos das causas que lhe teria sido possível evitar. Se nós formos olhar para dentro de nós mesmos, nós vamos ver que algumas situações que nos causaram sofrimento, nós poderíamos ter evitado. Verdade. Não digo todas, mas algumas com certeza. Né? Quantos males, quantas enfermidades não deve o homem aos excessos, à sua ambição, numa palavra, às suas paixões? E aí, entendendo-se paixões aqui, né, gente, na época, eram as emoções, né? Mas a gente também pode entender pelos vícios. Então, uma pessoa que tem lá seus vícios, por exemplo, jogo, é uma pessoa que tem o vício compulsivo do jogo, e ela perde tudo que ela tem. Ela vai sofrer por isso. Essa é uma consequência de que atitude? Dela, de não ter dominado e resistido à vontade de jogar. Então, se eu sei que se eu vou jogar, eu corro o risco de perder tudo que eu conquistei trabalhando, é pela vontade que eu tenho que conseguir superar esse vício. O que eu acho tão... Pode falar, Marisa. Não, é só eu falar que a nossa vontade é soberana, né, Tereza? O que eu acho muito interessante na lei, né, na lei de Deus, né, é que a gente tem que enfrentar as consequências naturais das nossas escolhas, das nossas decisões. E essas consequências que nós mesmos provocamos, né, elas não estão aí para nos castigar. Elas estão aí para a gente aprender a escolher melhor, fazer escolhas melhores para a nossa vida. É pedagógico, é educativo, né? E visa a nossa evolução, não o sofrimento, visa a evolução. Não, exatamente. É corretivo, né, Terezinha? Por isso que a reencarnação é uma escola de aplicação. É, tão bonito, né? Muito esse processo, né, de progresso do ser humano. Olha lá ele dizendo, ó, aquele que sempre vivesse com sobriedade, que de nada abusasse, que fosse sempre simples nos gostos e modesto nos desejos, a muitas tribulações se forraria. Claro, né? O mesmo se dá com o espírito. Os sofrimentos, porque passa, são sempre a consequência da maneira como viveu na Terra. Certo, já não sofrerá mais da gota nem de reumatismo. No entanto, experimentará outros sofrimentos que nada ficam a dever àqueles. Sabe, nós sabemos que o alcoolismo é uma doença. E que não é à toa que existe, né, os alcoólicos anônimos, todo um trabalho muito bonito de prevenção. E por que as pessoas vão e se dedicam e se empenham, né?
Porque, por isso que, entre outros lemas, o deles é só por hoje. Não hoje. só por hoje. E assim, de hoje em hoje, eles vão conseguindo, né? Por quê? Porque uma pessoa que bebe vai prejudicar o seu fígado e morre de cirrose hepática, ela tem que assumir que são as consequências das faltas que ela cometeu. Não é castigo de Deus, né? Nós sabemos que o excesso de bebida, de comida, de tudo, de apego ao dinheiro, tudo que é excesso nos faz mal, né? Certo, já não. Isso nós já falamos. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria, que quanto mais livre estiver da influência desta, ou, por outra, quanto mais desmaterializado se achar, menos sensações dolorosas experimentará. Mais uma vez, olha, a gente ouve isso o tempo inteiro nas obras de Kardec. No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Céu e Inferno, na Gênese, no que é o Espiritismo, não adianta. Quanto mais desmaterializado se achar. É o grau de evolução, é o desapego à matéria, é isto que nos faz, né, essa possibilidade de termos uma passagem mais tranquila. E também de, no mundo espiritual, estarmos melhor. Ora, está nas suas mãos libertar-se de tal influência, desde a vida atual. Gente, isso aqui a gente devia de grifar com rosa-choque, entendeu? Com pink. Rosa-choque é coisa antiga, Marisa, é pink. Porque a importância disso, né? Ora, está nas suas mãos, está nas nossas mãos. Nós nos libertarmos de tal influência desde a vida atual. Ele, o homem, né, tem o livre-arbítrio, por conseguinte, a faculdade de escolha entre o fazer e o não fazer. Olha que bacana, gente. Aqui, quero falar uma coisa para vocês. Muitas vezes, a gente acha que o livre-arbítrio é escolher entre fazer o bem e fazer o mal. Não é. O livre-arbítrio é escolher entre o fazer e o não fazer. É diferente, né? E Paulo trabalha muito isso. O livre-arbítrio é você escolher fazer de acordo com as leis de Deus ou não fazer. Porque não fazer já caracteriza. Você está se distanciando das leis divinas, né? Dome suas paixões animais. Olha, gente, aqui vem, é impressionante. Dome suas paixões animais. Não alimente o ódio, nem a inveja, nem o ciúme, nem o orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas do mundo, deste mundo, importância que não merecem. E então, embora revestido do invólucro corporal, já estará depurado, já estará liberto do jugo da matéria, e quando deixar esse invólucro, não mais lhe sofrerá influência. Gente, que bonito isso! Vou usar isso hoje à noite. Ele deu um roteiro aqui, né? Ele deu um roteiro para a gente evoluir. Impressionante. Um olha aí. Olha, eu vou pegar esse roteiro, porque hoje à noite, no nosso estudo das obras de Kardec, né? É justamente sobre a vida futura. E como é que a gente prepara a vida futura? Olha aqui. Né? Beleza, que bacana não? isso. Caiu direitinho, hein, Marisa? É um Você vê roteirinho. Caiu como luva. Como luva, simples assim, né? Olha aqui, nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos. Entenderam por que o Paulo fala que a maioria de nós não vai ter sofrimento moral? Claro, a gente tem as imperfeições, mas sofrimento moral no sentido, né, de fazer algo que realmente, né? Então ele diz: nenhuma recordação dolorosa lhe advirá dos sofrimentos físicos que haja padecido, nenhuma impressão desagradável eles lhe deixarão, porque apenas terão atingido o corpo e não a alma. Sentir-se-á feliz por haver libertado deles
e a paz da sua consciência o isentará, olha aí, de qualquer sofrimento moral. Nossa, esse parágrafo está demais, hein? Nossa, esse parágrafo, Terezinha, a gente tem que pôr uma luz piscando, entendeu, gente? É verdade, olha. Sentir-se-á feliz por se haver libertado deles o quê? Das paixões, dos vícios. E a paz da sua consciência o isentará de qualquer sofrimento moral. Pronto, Olha só. Eu vou bárbaro. copiar, viu? Eu vou copiar também isso, viu? Pode copiar, Tere. Vou pregar na minha geladeira. Mas é isso mesmo. Sabe, quando eu fazia estudo de aprendizes do Evangelho do terceiro ano, quem dava aula comigo era o Felipe, uma pessoa muito querida que já está na espiritualidade. E é interessante, né? Eu brincava assim, porque, por exemplo, se eu desencarnar daqui 5 minutos, o Felipe dizia, não, pelo amor de Deus, você vai dar muito trabalho. Ele sempre brincava em sala de aula. E ele, né, desencarnou, deve estar fazendo uns 6 anos, e aí eu assumi as aulas. E ele dizia, sabe, ninguém aqui vai virar anjo, ninguém vai sair dessa reencarnação santo. Mas nós podemos saber e preparar a nossa vida futura agora, né? É isso que nós temos que ter em mente. Interrogamos aos milhares espíritos que na Terra pertenceram a todas as classes da sociedade, ocuparam todas as posições sociais. Estudamos-los em todos os períodos da vida espírita, a partir do momento em que abandonaram o corpo. Acompanhamos-los passo a passo na vida além-túmulo, para observar as mudanças que se operavam neles, nas suas ideias, nos seus sentimentos, e, sob esse aspecto, não foram os que aqui se contaram entre os homens mais vulgares, os que nos proporcionaram menos preciosos elementos de estudo. Ora, notamos sempre que os sofrimentos guardavam relação com o proceder que eles tiveram e cujas consequências experimentavam. Que a outra vida é fonte de inefável ventura para os que seguiram o bom caminho. Deduz-se daí que, aos que sofrem, isso acontece porque o quiseram, que, portanto, só de si mesmos se devem queixar, quer no outro mundo, quer nesse. Gente, olha, esse parágrafo aqui a gente Esse é precioso, viu? precioso, copiar ele e guardar, pôr ele, como diz a Terezinha, na porta da geladeira, na frente. Bem para ler todo dia. Para ler todo dia, né? Muito bacana, muito bacana. Gente, já finalizamos o estudo das sensações. Faltam 15 minutos. O que vocês acham? Continuaremos no 138 ou podemos conversar? Paramos aqui a gravação e conversarmos sobre isso. O que vocês acham? Que agora nós vamos voltar para o que é o Espiritismo. Para o Espiritismo, no 138 teve. Certo. É. Eu achava bom começar a semana que vem, porque já é outro É assunto, por isso que eu estou perguntando, porque vai ter Eu um também assunto acho. completamente assim, falando sobre uma coisa que vai temos que ter também uma atenção e irmos em busca de outras obras, que eu até marquei aqui, que vai confundir um pouco. Não é que confundir, já estamos aqui nas sensações. Então, poderíamos deixar isso para a próxima semana. Por isso que eu perguntei a vocês. Vocês Eu acham? acho também, Terezinha, Gisele, acho sim. Então tá. Então, na próxima semana, daremos continuidade ao item 138, ainda no capítulo 3, solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Certo? Certo. Alguma coisa, alguma reflexão? Nilce, por favor, você quer deixar alguma reflexão? Ou as pessoas que se encontram aqui? Somos 6.
Vou fazer o possível para Isso. participar nesse horário, Zélia, porque Ah, como é eu bom, fiquei tão né? contente, ficaríamos Vamos muito fazer o contentes. possível. Ah, querida, Sim. vamos fazer muitas reflexões nos traz esse capítulo, nesse estudo que Kardec faz, né? E como nós Nossa, Alice, e assim, estamos espíritas, sempre, estamos conversando, estudando uma coisa e de repente paramos para buscar, olha quanto tempo que nós estamos conversando aqui. E, como é e às importante. vezes retornamos, é impressionante, no mesmo tema e temos uma visão completamente, assim, é bem mais ampla. Assim, nossa, eu falo assim, gente, lembra que nós estudamos sobre as sensações e não é que paramos aqui e agora, assim, nossa, já estudamos sobre isso, mas olha, bem como eu tinha percebido isso. Isso acontece comigo. Ah, achei interessante essas coisas quando... E aí, alguma coisa a deixar, Marisa, Terezinha? Olha, eu gostaria até de, né, embora é tão claro isso, quando ele diz aqui, dome suas paixões animais, não alimente o ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, não se deixe dominar pelo egoísmo. Toda vez que eu vejo algum trecho nesse sentido, eu me lembro de uma situação familiar, em que uma pessoa da minha família, né, que é aqui vizinha minha, aqui na chácara, tinha criado uma situação que tinha me incomodado. E aí íamos nos reunir todos no domingo, né? E isso tinha acontecido, acho que no sábado, durante a semana, não me lembro. Mas, quando a gente está vigilante, a gente percebe quando a gente está sob influenciação. E aí começou uma coisa muito forte, tipo assim, não, eu tenho que pôr isso ali, porque eu tenho que pôr isso ali mesmo, eu tenho que esclarecer, porque onde já se viu, não, porque eu vou falar, eu vou descer e vou falar, não quero nem saber, se quiser você ficar sem falar comigo. Aquilo estava tão forte que, em compensação, eu parei, falei, não, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Para que eu vou criar discórdia? Para que eu vou criar uma situação que depois, para consertar, leva muito mais tempo, né? Será que é tão impossível para mim deixar isso para lá? Aí eu sentei no sofá da minha casa, sentei, fiquei quietinha, fiz uma prece, falei, não, não vou fazer isso. Isso não é meu. Não é meu, porque não era nenhum absurdo, coisa boba, sabe? Coisa que às vezes as pessoas falam para cutucar você e você pode. Outro dia eu vi uma coisa assim: quando as pessoas me tratam mal, eu trato bem e vou me embora. Então, aí o que eu fiz? Peguei, sentei, fiquei quieta, me acalmei, fiz uma prece, falei: não, não vou fazer isso. Vou criar uma situação desagradável, vai ficar aquele clima que ninguém depois não sabe nem o que fazer, nem o que falar. Me acalmei, desci para encontrar com todos, não abri minha boca e nada aconteceu. A importância da vigilância, né, Marisa? A vigilância dos pensamentos e dos sentimentos, né? Que a gente cultiva. Principalmente quando a gente quer tomar uma decisão com base É, na impulsividade, sabe? Não, eu vou lá, eu vou falar, porque eu não admito que fale isso, não sei o quê. Não sei o quê. Quando eu percebi que a coisa estava inflamada, que não ia dar certo, eu falei, não, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Né? Então, quando eu vejo coisas assim, a mim toca o coração, porque está nas nossas mãos, como ele diz aqui. Gente, ele diz assim, ora, está nas suas mãos. De quem? Nossa, do ser humano. nossa, Libertar-se de tal influência desde a vida atual, porque ele está falando o quê? Das influências que nos prendem à matéria, dos nossos vícios, das nossas paixões, né? Então, está nas nossas mãos. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, mas você é boba, tudo você perdoa, tudo você... Mas é assim que tem que ser. Essa é a verdade. Porque se... Outro dia eu estava conversando com meu marido, né? E eu falei assim, olha, sabe, Rui, eu vou dizer uma coisa para você. Eu decidi já faz algum tempo ser feliz do que ter razão.
sabe? Porque assim, numa discussão, você quer ser feliz ou quer ter razão? Porque não adianta, Kardec fala, discutiremos, mas não disputaremos, né? E é isso, sabe? Às vezes a gente quer fazer valer a nossa opinião, às vezes a gente quer, porque Só com orgulho, né, Marisa? orgulho, personalismo, vai mudar o mundo, né? Se eu disser para vocês que essa caneta é amarela, a pessoa diz que é verde, eu vou bater o pé até ela se convencer que é amarela? Não, deixa ela verde, eu acredito que é amarelo, tudo bem. Mas a via de regra está fechado, Zélia. Cada um tem o seu tempo. E temos que também aprendermos a respeitar o tempo do outro. Isso também, você está me chamando, você está falando isso, mas está me chamando a atenção porque isso aconteceu comigo. Eu estava uma arara. Uma arara que ocorreu aqui também com a vizinha, sabe, Marizinha? Vou conversar com ela. Se não dá, porque a primeira, a segunda, a terceira está sempre a mesma coisa. Eu falei, deixa estar. Na próxima semana eu vou conversar com ela, que a gente vai ter o estudo aqui do Evangelho. Olha só, do Evangelho. Após o Evangelho, eu vou conversar com um dia ocorreu que ela não pôde participar. Eu estou de mudança do Evangelho. Aí eu fiz só. Aí eu falei assim: olha, Zélia, você tá vendo, bichinha? Como é que você tá? O orgulho tá cutucando lá o teu ego. Eu falei assim, e não falei nada. Eu falei, o que vai adiantar? Porque quantas são as vezes, ela não está vendo o que está fazendo, mas quantas foram as vezes que ocorreu isso comigo? E as pessoas viam o que eu estava fazendo e não comentaram, mas não, porque a Zélia vai ter o tempo dela. Então, respeitar também o tempo, o nosso tempo, os outros, é o respeito. E Então, depois não isso é, que você está sabe? comentando é muito importante, Marisa. Não, e assim, se a gente for ver ao longo da vida, que situações importantíssimas que nós tivemos na nossa vida, que a gente quis prevalecer a nossa opinião. É coisa pequena, às vezes. Sabe aquela história? É que nem assim, a vizinha, a cunhada não devolveu a Tupperware do Natal que foi com pudim. Sabe assim? É verdade. Isso é grave, hein? Isso é grave, hein? Entendeu? Eu nunca me esqueço, tem uma palestrante, ela ainda está viva, muito engraçada, uma espanhola muito engraçada lá no Grupo Noel, que quando ela lia, né, que nós devemos perdoar 70 vezes 7, né? Ele diz assim, mas se nós não conseguimos nem devolver a Tupperware do Natal que foi com pernil, sabe assim? E a gente caía na risada. Então, é assim, via de regra, a gente quer sempre fazer prevalecer a nossa opinião por conta do orgulho, da vaidade, sabe? Olha, sinceramente, assim, eu aprendi muito ao longo desses anos, sabe? E mesmo com o Rui, às vezes a gente está conversando, ele fala, é mesmo, né? Deixa eles fazerem do jeito que eles querem, tudo bem. Sabe? É a razão, vai cair o mundo, vai acabar o mundo? Não, então, sabe? Deixa para lá, né? É o silenciar na É uma hora. forma de pensar também, né? Quando é algum problema assim, bom, isso aqui vai ter importância daqui 10 anos? Daqui 10 anos não vai ter importância nenhuma isso, né? Para que brigar, para que discutir? E sabe de uma coisa, eu fico pensando muito, meu sogro não é uma pessoa muito querida, né? Já está na espiritualidade. E um dia ele chegou para mim e falou assim, porque a divisão dos terrenos é só uma cerca de azaleia, né? Cada um tem seu terreno, mas a divisão é só uma cerca. Ele chegou um dia para mim, ele estava olhando a natureza, ele adorava aqui, adorava. Aí ele olhou para mim e falou assim, Marisa, eu vou te pedir uma coisa. Eu falei, diga, seu Sérgio, não permita nunca que se construa um muro aqui entre vocês. Falei, seu Sérgio, pode deixar. Olha, é uma coisa que eu tenho muita preocupação, porque, né, o Rui e a Neuza são irmãos, né? Então, não permita nunca que se construa um muro de verdade, porque tem um portãozinho, né, que dá de um terreno para o outro, para passagem, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer, né? Eu entendi. Então, eu nunca vou me esquecer disso. E esse dia, uma das coisas que me fez voltar para trás e sossegar, que é bem.
Uma das coisas que me fez sossegar, assim, acordar, foi a lembrança dele, Tá vendo? sabe? Porque aí são aquelas situações de família que aí, sabe, fica a hora que desanda, a hora que quebra, é que nem vaso de porcelana. Trincou, Pois é. não é mais a mesma coisa. Pois é. E eu penso sempre nisso, sabe? Em todas as situações da vida, né? Em todas as situações. Às vezes a gente se arvora, quer chegar e falar, não, porque o que eu estou querendo com isso? Dar a minha última palavra? Isso é importante para mim? Então, Deixa de lado que com o tempo, o tempo cura tudo. é, Né? Então, exatamente. é isso. Há mais alguma coisa, alguma reflexão para finalizarmos a nossa gravação? Ó, silêncio. Então, vamos pensar nesse muro de azaleias. E eu adoro azaleias, Maria. Marizinha, eu amo azaleia. Eu acho muito bonito. Principalmente a fúcsia. Não sei como é que se diz. É. Também eu sou daquela época que às vezes falam assim uns nomezinhos que nem existe mais. Eu já nem sei mais o que é do meu tempo, o que está falando. Mudou tudo. Então, gente, vamos então nos encontrar na próxima semana, esperando que cada vez mais esse muro de azaleias cresçam, sim, mas de uma forma bela, e que possamos permitir essa entrada. Está sempre um trocando com a outra e observando a beleza dessas flores. Então, até a próxima. Obrigada. Obrigada, Marisa. Obrigada a todas. Tchau, Obrigada a gente. vocês, um beijo no coração. Tchau. Próximo.